Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Mais um vídeo de filosofia. Dessa vez um vídeo rápido e um vídeo fácil de entendimento. Filosofia um pouquinho complicada, mas esse vídeo é tranquilo. Vamos falar dos períodos da filosofia na antiguidade. Nós vamos começar com a filosofia a partir do momento em que os mitos não conseguirem mais dar uma plenitude de explicação para os gregos. Tá? Estamos falando da filosofia ocidental. Então, esse primeiro período que a gente chama de pré-socrático ou cosmológico, pré-socrático por causa de Sócrates, eu vou falar dele daqui um pouquinho, esse é um período em que os filósofos vão se dedicar a buscar uma explicação não mitológica para a origem da vida, que eles chamam de arqué. É buscar o arqué, buscar a origem, de forma reflexiva, não de forma mitológica. Então, esses vários filósofos, eles vão buscar, dentro da filosofia, que nem existia como filosofia, né? Nem esse termo ainda, eles vão buscar uma explicação não mitológica. Eles não têm muita base de onde tirar as coisas, então eles vão no empirismo, na prática, na visualização, na experiência. Aí nós temos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parmênides, Demócrito, e eles vão buscar várias explicações, né? A origem da vida é a água, é o fogo, são os opostos, a origem está nos números, no átomo, enfim. O primeiro filósofo seria Tales, né? E ele tem uma sacada interessante, gente. Ele diz que a origem da vida é o arqué está na água. Interessante não no sentido de que hoje isso mais ou menos se configura como verdadeiro, mas ele chega à seguinte conclusão: tudo que é seco é morto, tudo que tem umidade tem vida. Então ele conclui a partir daí, claro que não é nessa simplicidade, mas anos de estudo ele conclui que a origem da vida deve estar na água por causa disso, né? O segundo período, que começa no século V a.C., então antes dele, séculos 6, 7 e 8, principalmente 6 e 7 são séculos pré-socráticos. O período pré-socrático, o período socrático agora, é em relação a Sócrates e Platão, né, que era seu discípulo, que deixou escrito nos diálogos as ações do Sócrates. O que a gente vai ter de Sócrates? Ele muda, e por que ele é importante? Ele muda a análise da filosofia. A partir dele, a filosofia abandona essa questão de buscar arqué e passa a centrar no ser humano. Por isso que o período também vai ser conhecido como antropológico. Antropo, humano. Lógico, vem de logos, estudo. Então é o estudo do ser humano. Então Sócrates vai partir de um método dialético, de debates, para chegar à verdade, né? Então ele diz que a partir do debate, a partir da análise, em que as ideias vão ganhando força, até que aquela ideia mais completa, mais filosófica, mais aprofundada se sobrepõe. E a partir então dessas ideias, nós vamos chegar a que o ser humano se conheça como ser humano, né? Conhece-te a ti mesmo, é a grande frase do Sócrates. Quando o ser humano se conhecer, ele vai estar pronto para chegar ao bem e à justiça, que é aquilo a que se propõe a humanidade. Tem uma questão bem interessante do Sócrates, que ele é um grande pensador, e o pessoal começa a dizer: olha, tu é o cara mais inteligente, mais sabido, tu é o cara na Grécia. E ele então sai Grécia adentro e Grécia fora, Grécia adentro, buscando pessoas inteligentes, conhecedoras, conversa com professores, com políticos, com filósofos, com médicos, com qualquer um. E depois de algum tempo fazendo esse périplo, ele reúne os discípulos e fala: eu sou realmente o mais inteligente. E os caras dizem: como é que tu concluiu isso? Tu sabe mais que eles? Aí ele diz: de todos que eu conversei, eu sou o único que sabe de suas limitações de conhecimento. E aí ele põe a frase: sei que nada sei. Porque a análise dele é a seguinte: esses caras que acham que sabem muito ou sabem tudo, eles não sabem, porque eles não sabem o principal. E qual é o principal? É que eu sou limitado. E eu sei um pouquinho do todo.
e que quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que o todo é imenso. E em relação ao todo, quanto mais eu aprendo, menos eu sei, porque abrem-se novos campos. Olha que linda essa ideia, né? Num terceiro momento, nós vamos trabalhar com o período sistemático, que é um período aristotélico. Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. O Aristóteles vai tratar a filosofia de uma forma científica, vai fazer dela uma ciência, não no modelo que se tem hoje de ciência, mas no modelo de criar métodos. A grande preocupação do Aristóteles é criar métodos para a filosofia. Então ele vai trabalhar com isso na metafísica, para que se conheça de verdade as coisas, né, as essências das coisas, e ele vai caminhar para a ontologia aristotélica, para a lógica aristotélica, que hoje a gente chama de lógica, é uma área da filosofia, que é uma forma para que eu, através do raciocínio, eu chegue o mais próximo possível da verdade, para que os sentidos não me enganem, né? Então tem uma série de formulismos, de maneiras de que eu consiga chegar ao conhecimento verdadeiro. E isso é uma forma de criar uma ciência dentro da filosofia. O quarto e último período, a gente chama de helenístico ou greco-romano, é um período que vai do século 3 a.C. até 5. Alguns autores vão falar 6, mas 5 com certeza depois de Cristo. É o período em que a filosofia grega se espraia, se espalha. Primeiro com Alexandre da Macedônia, que vai levar esse conhecimento filosófico para esses povos do Oriente Médio, do Oriente e Norte de África, o que a gente chama de helenismo, mas principalmente quando os romanos vão dominar toda aquela imensa área da Europa, Norte da África e grande parte da Ásia, e esses romanos levam a filosofia, eles se encantam com isso, mas sobremaneira o que se destaca nesse período greco-romano é a ética. Até a gente tem um vídeo sobre a ética, tá? Clica aqui para você ver o vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre a diferença de moral e ética, e aqui eu quero tratar sobre a ética. Como a ética romana? Os romanos, eles querem que se estabeleçam a sistemática de relações humanas. Então eles vão fazer as análises das relações entre os homens, entre os seres humanos. Não de um indivíduo com um, mas de todos com todos. Que relações são essas que devem prevalecer entre os diferentes povos dominados pelos romanos, entre os próprios romanos, né? As análises partem para esse caminho, né? Das análises das relações. E aí vão surgir alguns pensadores que não nesse vídeo terão destaque, podemos fazer outros vídeos para se entender isso, né? Estoicos, epicuristas, enfim, o que a gente chama de, abre aspas, filosofias de vida, né? Que vão tratar dessas relações entre as pessoas. Tudo bem? Então são esses os períodos que nós tratamos, é bem fácil, bem tranquilo, e qualquer dúvida, qualquer colaboração, deixa nos comentários aí, que a gente consegue depois ir discutindo a partir dali. Valeu!